Então está, Ana Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, meu e da Jossana. Já tínhamos conversado, essa entrevista contigo, ela é uma decorrência do que nós vimos desenvolvendo nesses dois projetos de pesquisa, os dois são financiados pela FAPERGS e pelo CNPq, e evidentemente que essa entrevista contigo decorre da visita que nós fizemos à URGS, né, ao grupo da Eliana Reala, do qual tu fazes parte, e de todo o trabalho que está sendo desenvolvido com o patrimônio industrial dentro dessa área de concentração do programa de pós-graduação em História da URGS. É uma maravilha agora, naquele momento nós conhecemos o teu trabalho, a Jossana já conhecia na trilha do patrimônio industrial, mas agora nós vamos conhecer de uma forma diferente, porque tu vais nos apresentar com maior detalhamento esse que nós temos como um trabalho muito alinhado, as duas entrevistas que já fizemos antes e tudo que nós estamos desenvolvendo sobre esse conjunto de assuntos imbricados, sustentabilidade, patrimônio industrial, ruralidade, fábricas na área rural e, sobretudo, é um interesse muito grande nosso, os museus, os memoriais, todas as iniciativas que visam, de algum modo, guardar essa memória de indústria, de fábrica e de trabalho. Então, Ana Paula, muito obrigada. Nós vamos passar a palavra a ti, vamos deixar que tu faça a apresentação integral nesses 30 minutos que nós temos. Depois, finalizada a tua apresentação, voltamos a conversar, eu, tu e a Jossana, e aí teremos a entrevista toda ela completa. Pode ser? Então, vamos lá. E eu e a Jossana vamos ficar com os microfones desligados para que a nossa ferramenta virtual aqui não se sinta incomodada com tanta gente falando ao mesmo tempo. Vou te tornar apresentadora, então, Ana. Bom, então eu vou utilizar, primeiro eu queria agradecer o convite de estar participando, então, desse trabalho, né, dessa pesquisa, dessa rede, e vou utilizar, então, para falar um pouquinho do projeto da Trilha do Patrimônio Industrial, a apresentação, então, que eu fiz para a banca de qualificação do doutorado. Vou colocar ela aqui para apresentar. Enquanto vai carregando, posso ir iniciando, então, a minha fala. Vou me apresentar, então, quem que é a Ana Paula, né? Então, eu sou Ana Paula de Almeida, atualmente, então, doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade de Caxias do Sul. Minha formação é em História, iniciei, então, a graduação também na UFRGS em História. Eu tive a oportunidade de, durante toda a minha graduação, poder estagiar em diferentes locais de guarda de patrimônio. Então, eu comecei estagiando no Arquivo Histórico Municipal, João Espadaria Dami, trabalhando, então, com a documentação particular de algumas cantinas aqui da nossa cidade, a Cantina Miquelon e a Mosley. Depois estagiei dentro do Museu Municipal, atendendo, então, a grupos de escolas, a comunidade, turistas. Quando, então, fui trabalhar de volta no Arquivo Histórico, mas trabalhando com a documentação da Câmara Municipal de Vereadores. Então, essa parte de organização de arquivos, de trabalhar a fonte, de organizar os documentos, é algo que está muito presente dentro da minha formação. Quando, então, em 2004, fui trabalhar com a professora Eliana Reala, com o acervo da Marco Polo, da empresa Marco Polo, uma empresa de carrocerias de ônibus aqui da cidade. Eles estavam completando 55 anos. A professora Eliana já tinha feito um livro dos 50 anos da história da empresa, e eles estavam, então, querendo dar sequência para a organização do acervo da empresa, do acervo histórico da empresa. Então, eu comecei trabalhando com ela nesse arquivo, né, no Memorial Marco Polo, como ele foi inicialmente chamado, organizando, então, toda a documentação histórica deles, fotografias, revistas, recortes de jornais, até entrevistas com os funcionários, então, a transcrição dessas entrevistas. E foi, então, nesse momento que eu comecei a ter mais contato com o patrimônio industrial. Na época, se falava muito em memória empresarial,
não se tinha muito essa ideia de patrimônio industrial. Então, se tinha como termo, né, a questão da memória empresarial, dessa indústria, dessas transformações que ocorriam, então, da constituição desse acervo da indústria. De lá, então, eu passei de estagiária, então, da professora Eliana para funcionária, então, da empresa, ficando, então, fixa para organizar e continuar mantendo todo o processo de organização do acervo. Nesse meio tempo, tive a oportunidade, então, de fazer uma especialização em gestão de arquivos na Universidade Federal de Santa Maria, uma especialização em modalidade EAD, que me proporcionou, então, mais elementos para essa parte de organização mesmo, né? Que era o que eu já vinha desenvolvendo, trabalhando, mas que eu não tinha tido a oportunidade de, dentro do curso de História, ver algumas especificações da área mesmo da organização. Então, em 2009, a empresa me ofertou, né, a possibilidade de abrir, então, uma empresa, uma consultoria, para continuar fazendo, então, todo o trabalho de manutenção do acervo deles, para dar sequência, né, porque eles tinham essa consciência, eles têm essa consciência de que a história, ela está sendo sempre construída e que eles estão produzindo história a todo instante. Então, constituí Arquivos e Acervos, que é uma consultoria de, então, memória empresarial, onde, então, a gente organiza e faz todo o gerenciamento do acervo histórico da indústria Marco Polo e também da Randon, que são duas grandes indústrias da nossa cidade. Uma, então, de carrocerias de ônibus e outra de implementos rodoviários. Hoje continuo atuando dentro dessas duas indústrias aqui na cidade. Em 2012, eu ingressei, então, no mestrado profissional em História, mas eu fui, então, para a linha de educação patrimonial, mas trabalhando com o patrimônio, não com o patrimônio consagrado, mas com o patrimônio das comunidades, os patrimônios das periferias. Então, eu fiz uma pesquisa de campo, eu desenvolvi algumas oficinas com estudantes de uma escola, e essa escola é muito próxima também de uma das unidades da Marco Polo aqui na cidade. Então, a relação também dessa comunidade com a empresa era muito forte dentro do que a gente vinha desenvolvendo dentro das oficinas. Ela sempre aparecia em algum momento. Então, eu trabalhei a educação patrimonial, mas o patrimônio industrial ainda estava presente. Quando, então, em 2019, eu optei por fazer o doutorado em História e fui diretamente para essa linha do patrimônio industrial. Pensando também na riqueza dos acervos com que eu venho trabalhando. Então, toda a minha atividade profissional do dia a dia é mexer na documentação dessas indústrias, dessas empresas, e ali eu via grande potencial de pesquisa que às vezes não estava sendo aproveitado pelos estudantes, pelos colegas. Então, eu pensei de trabalhar o patrimônio industrial a partir desses acervos que eu tinha o contato, tinha a possibilidade de ter contato no meu dia a dia. Mas, enfim, quando eu estava fazendo, então, eu já tinha feito um projeto relacionado, então, a esses acervos, essa questão da mudança de território, das transformações do território a partir do patrimônio industrial, das indústrias. Surgiu, então, uma disciplina de História Pública no doutorado, e nessa disciplina a gente viu vários trabalhos que estavam sendo desenvolvidos no Brasil voltados para a história pública. E um deles foi o mapa digital da ditadura militar em Porto Alegre. Eu me encantei com o trabalho do mapa digital, achei que ele funcionava de forma muito prática e de vivenciar, então, a ditadura militar a partir daquele mapa. Achei muito interessante, fiquei com aquela pulguinha, né, atrás da orelha, porque achei o projeto muito, muito interessante. E, ao mesmo tempo, estava sendo um edital do governo do estado, que era o FAC Patrimônio, onde poderiam ser aprovados projetos relacionados a áreas de patrimônio. Eu participei, então, de uma live do governo do estado, da Secretaria da Cultura, que era para tirar dúvidas, e eu joguei, então, no ar a temática do patrimônio industrial. Ela seria contemplada dentro desse edital,
E a resposta foi super positiva, de que sim, que seria uma temática super bem-vinda, porque não existiam muitos trabalhos relacionados ao patrimônio industrial no Estado e que seria uma oportunidade de se falar sobre essa temática. Então, eu juntei o conhecimento, né, que eu estava aprendendo em sala de aula durante o doutorado da História Pública com o patrimônio industrial e pensei, por que não criar um mapa do patrimônio industrial da cidade de Caxias do Sul? Então, daí que nasce, então, na trilha do patrimônio industrial. Vou passar aqui os slides para chegar um pouquinho lá na trilha. Eu vou passando. Para o desenvolvimento, então, do projeto na trilha, eu comecei, então, fazendo algumas leituras para identificar quais eram as indústrias, então, que formam, né, esse patrimônio industrial da cidade de Caxias do Sul. Fiz umas leituras, comecei, então, com os álbuns comemorativos da imigração italiana, então, 50 anos, 75 anos, 100 anos, porque ali, então, tinha a listagem, né, e uma breve descrição do quando o histórico, né, de quando a indústria havia surgido, seus produtos desenvolvidos, a área fabril, número de funcionários, e fui, então, fazendo uma tabulação que eu acho que é algo que está presente muito comigo, essa parte de categorizar, né, de classificar. Então, comecei a criar uma tabela com todos esses elementos para que eles pudessem, então, depois fazer parte do mapa. Então, para gerar o mapa, eu fiz um inventário do patrimônio industrial da cidade, utilizando, então, esses elementos. Criei uma ficha de identificação, onde, então, tinham essas categorias de identificação, o segmento da indústria, o período em que ela esteve ativa, quando ela iniciou algumas trocas de nome, o detalhamento do patrimônio, evidência, se ainda existe alguma evidência desse patrimônio na cidade, ou prédio, ou acervo histórico, ou uma memória oral que fale sobre esse patrimônio, e fotografias, então fotografias antigas desse patrimônio, linkadas também, se tem o vestígio, se tem ainda alguma evidência, também de colocar na ficha registro a evidência atual do patrimônio. Então, eu desenvolvi essa fichinha, que é a fichinha de inventário, então, para aplicação das categorias. Aqui, então, ela preenchida, então, com todos os campos e o patrimônio, as fotografias também que foram feitas. Então, a gente fez uma saída de campo, fomos buscar, então, as evidências desse patrimônio, o que a gente ainda tinha de vestígios. E aqui, então, é um pouquinho dessa metodologia para a criação do inventário. Então, a gente fez todo o levantamento dos setores, das indústrias, né, que tinham, então, os indícios de conservação do patrimônio industrial a ser registrado e inventariado através das fontes bibliográficas, fotográficas, história oral, os documentos históricos, e também o aspecto sonoro. As que ainda estão ativas, a gente conseguiu captar o som da fábrica. Então, isso também foi algo que agregou ao trabalho, porque a gente pôde registrar, então, o som atual que a fábrica produz. Aqui, então, alguns exemplos das fontes consultadas. Então, essa é uma obra rara que está na Biblioteca da Universidade de Caxias do Sul, a Metrópole do Vinho, de 1875 a 1957. Esse aqui foi o Guia Fox, o almanaque de 1915 a 16. Ele foi um empréstimo, ele ainda está comigo aqui, porque eu estou consultando ele. Ele era de uma aluna da professora Eliana e ela emprestou, e aqui então a gente pôde ter um outro panorama que era um pouquinho diferente dos álbuns comemorativos da imigração italiana, porque como ele foi produzido para o estado inteiro, ele trazia alguns elementos que os álbuns comemorativos não trouxeram. Então, a descrição de seção por seção da fábrica. Quantas pessoas trabalhavam, se eram homens, se eram mulheres, até às vezes o processo de fabricação do produto, ele descrevia o tipo de maquinário, da onde que vinha. Então, o almanaque, ele também foi uma ferramenta
bem importante para os detalhes da ficha de inventário. Já falei dele. Os jornais também foram uma fonte importante. A gente tinha, então, utilizei bastante a hemeroteca digital da Fundação da Biblioteca Nacional. Aqui, então, eles tinham uma coluna que era As Nossas Indústrias. E essa coluna, então, também trazia o relato da visita deles na fábrica. Então, também trouxe elementos bem característicos, descrições bem detalhadas de como que era a visita nessa fábrica, o que eles encontravam na fábrica, como que as pessoas trabalhavam. Então, também foi uma ferramenta, uma fonte muito importante. Aqui, então, depois de todo esse inventário de pesquisa, nós chegamos a ter listadas e inventariadas quase 150 indústrias. Então, apareceu muita indústria que a gente não fazia ideia que a cidade pudesse ter. Então, a gente preferiu separar por períodos históricos, né? Então, separamos em 3 grandes períodos para poder contemplar todas as informações. Claro que agora, depois de visualizado, que o mapa está pronto, a gente percebeu que alguns a gente vai ter que voltar, que tem coisas para dar uma melhorada, para pesquisar melhor, mas a primeira leva, a primeira pesquisa, ela gerou uma lista de 150 indústrias. Então, o resultado foi um mapa digital. Então, depois de todas essas fichas, todos esses inventários, a gente transformou, então, no mapa digital, no produto. Então, aqui, como eu falei, a gente separou por três períodos históricos para tentar dar uma delimitada nas indústrias, então também levando em consideração toda a história econômica da cidade, então algumas datas chaves de transformação, então a chegada do trem, o início, né, com a imigração italiana, a chegada do trem, depois a BR-116, e fechamos em 1954 para dar uma pausa, porque continuavam aparecendo mais indústrias. Aqui, então, a gente tem um exemplo de como ficou o mapa digital. Então, eu consigo acessar ele pelos períodos, e dentro de cada período eu vou ter uma lista com todas as indústrias que foram localizadas naquele período. Aí foi colocado, então, um breve histórico, uma fotografia. Se a gente conseguiu localizar uma fotografia antiga de época, e hoje, atualmente, o que tem nesse local. Nós abrimos os campos, então, de memória oral, a vídeo e o som. Então, aqui a gente vai ter, se a gente consegue uma história oral daquela fábrica, daquela indústria, a gente tem a opção de conseguir colocar dentro do mapa digital. Mais elementos também, se a comunidade tem mais informações, ou a gente consegue do acervo pessoal, fotografias que retratem a indústria, a gente também consegue inserir no mapa. Aqui, então, é um pouquinho já do resultado, né? Esses dados foram coletados, então, em outubro para qualificação. Então, o número de acessos, a gente consegue visualizar os acessos ao mapa digital por cada período. Então, o período inicial, que é o de 1873 a 1910, a gente teve o maior índice de procura, e depois, então, ele foi diminuindo um pouquinho. E o segundo passo da trilha, né, do projeto na trilha, foi, então, o seminário na trilha do patrimônio industrial, onde a gente teve, então, a gente convidou algumas pessoas para que elas pudessem colaborar, então, também com as suas pesquisas, com os seus projetos dentro da linha do patrimônio industrial. Então, foi em maio, né, dia 31 de maio até o dia 2 de junho de 23, a gente teve uma repercussão bem grande na cidade, então, nos veículos de comunicação, no rádio, no jornal, na RBS, né, nos canais de comunicação, a gente conseguiu chamar a comunidade para pensar o patrimônio industrial, porque como o projeto da trilha, o objetivo é que as pessoas, ao passarem pela cidade,
ao caminharem pela cidade, elas observem que aquilo é um patrimônio industrial, ele é um trabalho de conscientização. Então, ter as mídias, né, a nosso favor, divulgando, também é uma forma das pessoas compreenderem, se conscientizarem de que aquilo é um patrimônio. Então, a gente ouviu também algumas pessoas da comunidade, nunca imaginei que uma fábrica pudesse ser um patrimônio. Então, são pequenas ações, né, que vão modificando esse olhar da própria cidade, né? Quando eu caminho, eu olho de uma outra forma quando eu reconheço que é um patrimônio. Então, as mídias nos propuseram, né, essa dinâmica das pessoas começarem a entender essa relação do patrimônio industrial, que existe um patrimônio industrial. Aqui também na Câmara de Vereadores conseguimos um espaço para debate, porque um dos objetivos do projeto era que o mapa ele tivesse vários objetivos, tanto para a educação patrimonial, porque ele pode ser usado para a formação de professores, para a sala de aula, mas que ele também pudesse ser uma ferramenta de gestão do acervo, né, do patrimônio industrial na cidade. Então, ter o apoio da Câmara de Vereadores também foi um incentivo para que se olhasse para esses patrimônios, né? Também se olhasse para esses patrimônios, não só para os consagrados, enfim, mas que a indústria também fosse vista como um patrimônio na cidade. Aqui, então, a gente teve todo o cronograma, então foram 2 dias. Pensamos, então, numa saída de campo, numa trilha, né, que quem estivesse, então, no seminário também pudesse fazer esse percurso de olhar, então, os patrimônios da cidade. A gente teve, então, no seminário 141 inscritos e 21 trabalhos de pesquisa apresentados. Então, para o primeiro seminário que a gente realizou, nós achamos que o público foi excelente e que a quantidade de trabalhos também foi significativa, e a gente não tinha noção do quanto se tem pesquisadores pesquisando sobre a temática do patrimônio industrial. Então, foi uma forma de reunir todo mundo, né, e começar a pensar também em novos projetos. Aqui, então, as conferências, elas estão todas, as conferências estão no YouTube, então elas também podem ser acessadas, né? Pode ser também uma forma de transmissão do conhecimento, de debates, né? De futuros debates. E aqui, então, são as possíveis trilhas, né? O trilha não está acabado, ele só iniciou ano passado, a perspectiva é que ele tenha sequência. Nós já estamos com mais 2 projetos aprovados para dar sequência a ele, pelas leis de incentivo, um voltado para fazer trilhas, então, diferentes trilhas do patrimônio industrial, para que a comunidade possa fazer esse percurso, as escolas, a comunidade em geral. Então, um dos projetos aprovados é esse. E o segundo projeto, que também já está aprovado, é para a gente fazer a melhoria da ferramenta, que as pessoas possam interagir com a ferramenta, acessar o mapa digital, e se elas já tiverem alguma informação, alguma história para contar sobre aquela indústria, que elas consigam pelo próprio aplicativo ou pelo site já fazer esse depoimento, já deixar a sua contribuição. Então, são 2 projetos da trilha que já estão aprovados, então as perspectivas futuras é que elas cresçam mais ainda. E outra ação que também gerou, né, do Trilha, é essa criação da rede, né, da rede dos pesquisadores, da gente ter feito contatos durante o seminário que possam render mais frutos ainda para a temática. Eu acho que é isso. Ana, que legal te escutar agora com essa trajetória pregressa, né? Como tu chegas nesse assunto, nesse grande tema, porque é um grande tema do patrimônio industrial, e como isso te surpreende, que nós identificamos exatamente a tua surpresa como a da Olivia Neri, que também tem um projeto bastante semelhante na cidade do Rio Grande, nunca serão iguais, porque muda o contexto, muda as recorrências e tudo mais, mas essa surpresa que é de olhar o quanto a cidade é industrial
Isso é realmente uma evidência que tu traz para alguma coisa que as pessoas que conhecem Caxias, Caxias é um polo industrial. Sim, mas isso não é um polo industrial que surge, que brota do nada. Isso tem uma trajetória bastante longa, que começa, se nós formos ver pelo histórico das nossas cidades, que começa muito pregressamente e que vai se constituindo a sensação que eu tenho, Ana, e que eu vou traduzir agora, que vai se constituindo como um caminhar cujo caminho vai se alargando. Então, é uma indústria, duas indústrias, três indústrias. Claro que existe alguma coisa que vai definindo esse campo na tipologia dessas indústrias. Nós vamos ver que em Rio Grande, por conta, óbvio, da costa marítima, é uma indústria muito forte alimentar, e em Caxias a gente vai ver essa coisa muito forte do metal, né? Todas as indústrias relacionadas com metal. Então, fantástico perceber que isso pode ser visualizado. Essa é a sedução do mapa, né? Ele nos dá uma visão de tempo no espaço, porque é um tempo de um século e tanto, mas eu enxergo aquilo no espaço, que é a questão do mapa. E, ao mesmo tempo, isso que tu dissesse, que isso para mim sim é a grande revelação. O arquivo histórico tem acervo dessas indústrias. A Marco Polo, claro, uma indústria muito rica, mas veja bem, não é só a questão da riqueza, é a questão de onde aplicar a riqueza, na memória da indústria. A Marco Polo financiou todo esse trabalho e acaba criando uma pesquisadora do patrimônio industrial. Sim, porque é óbvio, talvez com outro essa semente não germinasse, mas em ti germinou. E isso vai também te transformando num vetor de visualização disso tudo. Bom, a minha conclusão, Ana, primeiro que o teu trabalho é interessantíssimo e que a arte dele está linda, né? Esse na trilha e essa trilha que vira de lugar e parece trilhos, e não te lembra, Jô, trilhos de trem, né? Essa relação com o trem que dá esses períodos, o trem que, né, o patrimônio industrial está diretamente vinculado com os transportes, diretamente. E essa outra questão que é o marco. Claro, tu tens que parar no momento. Por quê? Porque aquilo começa a se tornar tão volumoso que te enfrenta. Ao invés de tu enfrentar aquilo te enfrenta. Mas, claro, a década de 50 é emblemática, né, para os nossos estudos de patrimônio industrial, porque as historiadoras sabem disso. Então, eu acho que é um recorte muito preciso, quase cirúrgico. Fantástico. Bom, Ana, a gente tem convites para te fazer, que quem assistir esse vídeo não vai saber qual é, só vai saber depois, quando eles acontecerem, se tu nos aceitarem. De minha parte, encantada, como já estava desde aquela época contigo, animadíssima com as coisas que nós podemos fazer enquanto uma rede de pesquisadores do patrimônio industrial do Rio Grande do Sul, porque esse estado é cheio de surpresas, sempre cheio, muito cheio de surpresas, né? Temos cidades com uma história de migração vinculada à indústria muito potente, temos que explorar isso. E, claro, temos muita coisa ainda viva. Quando eu digo viva, para mim, uma ruína tem vida. Se existe a ruína, existe ali a possibilidade de uma recuperação muito grande das memórias das pessoas. Então, fantástico te assistir, fantástico esse trabalho, encantador do início ao fim, e também aquilo que nós falamos com a Olivia também. Não para. Essa tal de trilha vai continuar, sim, porque isso não tem fim. Essa é a parte mais motivadora de tudo que nós conversamos sempre. Ana, eu vou encerrar o meu microfone, vou passar para a Jossana fazer outras considerações, que vai ser bem legal, e depois a Jossana já encerra a nossa entrevista, eu paro de gravar, e aí nós fazemos alguns convites para ti.
Foi muito bom te ouvir, Ana, porque obviamente eu já conhecia o teu projeto, conhecia já o Na Trilha, assim, mas realmente, como a Francisca disse, assim, ou te ouvir falar dessa trajetória, né? Como é que tu te aproximou do patrimônio industrial, como é que tu despertou a questão do mapa para ti foi muito interessante a gente saber, e realmente, né, tudo que a gente consegue visualizar e colocar no espaço, né, nos chama a atenção, a gente fica procurando, né, eu moro aqui perto, o que tem aqui perto, a gente vai começa a se identificar. E o que me curioso, assim, que eu achei, tu dizer, as pessoas ficam pensando que as fábricas, esses espaços de trabalho não podem ser patrimônio, né, que elas comentam isso contigo. E interessante eu vi isso mesmo sendo em Caxias do Sul, que é uma cidade super fabril e que as pessoas têm orgulho disso, né? De ser essa cidade fabril, da sua história fabril, do seu passado, orgulho de ter trabalhado nas grandes fábricas, na Marco Polo, enfim. E mesmo assim elas ainda ficam surpresas que isso é patrimônio. Então, isso, além, né, todo o registro, inventário de educação patrimonial que tu vem fazendo, o mais legal é mostrar para as pessoas, né, que não, que elas fazem parte de tudo isso, que realmente tem importância, não só para elas, mas para uma comunidade geral, para todo um contexto. E já estou muito curiosa, né, com os projetos que estão vindo aí, principalmente com as trilhas. Eu tive a honra, né, de fazer uma, não sei se foi a primeira, mas uma das, né, que foi a que aconteceu no evento. E a gente vê, assim, que eram fábricas que estavam ali no centro da cidade, né, que às vezes hoje tem outras funções, outros usos, e a gente passa despercebido. Eu passo todo dia aqui nessa esquina e aqui era uma fábrica que funcionou tanto tempo, e o que tinha aqui. Realmente, então acho que vai ser um sucesso e vai realmente potencializar ainda mais o teu projeto. Então, eu quero encerrar aqui agradecendo mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Tem mais convite ainda. E convidar todos que estão nos assistindo a acessar o mapa, o teu projeto, tá? E nos acompanhar, que vem mais coisa boa aí, tá bom? Obrigada, gente. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando do projeto Na Trilha, agradecer o convite de vocês. Foi muito bom, é sempre muito bom reviver o projeto, né, e pensar realmente as possíveis trilhas que tem para seguir pela frente. Muito obrigada.